Olá, pessoal. O que eu vou mostrar aqui é uma resolução de uma questão de prova que eu apliquei no ano passado, na turma de computação 1. Essa prova, ela me pedia aqui 2 dados só para personalizar a resposta, para a resposta ser bem individualizada, mas esse aqui é o enunciado. Então, questão que exige o conhecimento de estruturas sequenciais, variáveis inteiras e de ponto flutuante, operadores, comandos de entrada e saída, comandos condicionais. Então, primeira questão, escreva um programa que leia a idade de uma pessoa, um número inteiro em anos, o peso de uma pessoa, um número de ponto flutuante em quilogramas, a medida da cintura da pessoa, um número de ponto flutuante em metros. Então, como é que eu fiz essa questão aqui no Delégua? Então, eu vou pegar essa parte aqui que ainda a gente não vai ver agora, vou comentar. Então, para comentar um bloco inteiro de programa, é só colocar aqui barra asterisco, asterisco, barra. Pronto, comentei aqui. E aí, ele está dando umas mensagens assim de não utilizado, mas tudo bem, é só porque realmente só vai ser utilizado depois nessa parte aqui comentada. Então, aqui eu estou definindo uma constante, dia nascimento, porque lá no enunciado diz que você tem que ter uma constante para representar o dia do nascimento da pessoa. Então, eu chutei aqui um número, 3. Depois eu coloquei aqui a idade, uma variável, sim, a constante dia do nascimento é inteiro. Por que é constante? Porque não vai mudar ao longo do programa. Depois tem uma variável idade, aí tem que ser variável por quê? Porque ela é do tipo inteiro e porque ela vai receber o resultado de uma pergunta que é feita ao usuário. Olha, se eu clicar aqui em executar, informe a idade em anos, esse 100 aqui é um texto que vai ser convertido para inteiro, o texto vai ser convertido para inteiro com a função inteiro e vai ser colocado na variável idade. No caso do peso, aí o peso é real, e a gente sabe que peso pode ser alguma coisa assim, 99,9. Tem que usar o ponto e não a vírgula. E por último, a cintura em metros, por exemplo, 0,89. Pronto, do jeito que está o programa até agora, está ok, mas voltando lá no enunciado, depois de ler estes valores, calcule e escreva os valores de índice ABC, que é idade multiplicada pelo peso, o resultado dessa multiplicação é dividido pela cintura. Então, voltando aqui. Vamos descomentar aqui, descomentar lá embaixo. Idade multiplicada pelo peso dividido pela cintura é o índice ABC. E índice XYZ, peso multiplicado por 90, peso multiplicado por 90. O resultado desta multiplicação é subtraído da idade. Então, peso multiplicado por 90 menos idade, usando os parênteses para colocar na ordem certa. E, por último, a subtração e o resultado da subtração multiplicado pela medida da cintura. Então, multiplicado pela cintura. Então, calculei. É só uma questão de converter o que está aqui em português para uma expressão do Delégua. Próximo passo. Próximo passo aqui é... Então, desculpa, converter para Delégua. Eu esqueci de mostrar isso aqui. Aqui eu ainda fiz assim uma coisa, deixa eu comentar essa parte, porque eu vou calcular o valor e mostrar. Acho que o programa... Deixa eu ver se aqui... ele pede aqui, ó, calcule e escreva os valores. Então, tem que calcular os índices e escrever os índices. Então, por exemplo, para 18, 100, 0,95, vamos fazer esse teste aqui. 18, 100, 0,95. Ele vai dar 18947385329. 18947385329. Mas depois de uma casa decimal, mesmo na primeira casa decimal, tudo bem, dá um pouquinho diferente.
Agora vamos ver o outro teste, que é 538008. 5380 0.8. Deu aqui 5.300, 5717. 5.300, 5717. Então, por enquanto, tudo certo. Está escrevendo corretamente o resultado. Aí é que entra a parte que depende do dia do nascimento, né? Ó, se o seu dia do nascimento for par, o programa faz isso. Se o seu dia for ímpar, o programa faz aquilo. Faz isso aqui. Eu estou vendo aqui que, na verdade, eu compliquei um pouco o que deveria fazer. Agora eu vou corrigir isso aqui. Por exemplo, na verdade, eu não preciso, isso aqui é uma metavariável. Agora que eu lembrei. Eu não preciso fazer tudo isso aqui. Como eu tenho gravado lá, eu não preciso, posso apagar sem dó. Opa. Eu apaguei um monte de coisa aqui, esqueci de mostrar, né? Mas enfim, eu tenho aqui nessa aba, eu tenho o que eu tinha colocado aqui, né? Mas não precisa disso aqui tudo, não. Na verdade, o que eu preciso é somente desse... Aqui. Como o meu dia é ímpar, e aí eu tenho que voltar lá no enunciado, veja, eu coloquei, eu sei, eu tenho que escrever na prova que o dia é ímpar. Sendo o dia ímpar, o enunciado está me dizendo que eu tenho que fazer essa parte aqui. Se índice ABC... índice XYZ... na verdade, eu copiei errado. Eu tenho que ter copiado a outra parte ali. Porque se o dia é ímpar, é essa parte aqui que eu tenho que fazer. Será que eu consigo fazer Shift Tab? Consigo. Mas ele pegou... Mas ficou mais fácil de toda forma. Pronto. Como o dia de nascimento é ímpar, porque eu coloquei na prova, eu chutei, não é o meu dia de nascimento, mas eu chutei o dia de nascimento como sendo 3, então basta fazer isso aqui. Fazendo isso aqui, está resolvido o meu programa. Então eu comparo, eu vejo se o índice XYZ é menor que o índice ABC, ou se é maior, se não for nem menor nem maior, porque é igual. O importante é escrever essas 3 mensagens. Índice XYZ é menor que índice ABC, índice XYZ é maior que índice ABC, índice XYZ e índice ABC são iguais. Vamos fazer o teste com 538008. 5380 0.8. Índice XYZ é maior que índice ABC, tá certo? E se fosse... porque nos 2 exemplos deu... O que eu poderia fazer para que o índice XYZ seja menor? Ela colocar uma cintura bem pequena. 100, 0.001. Deixa eu ver se dá certo. O índice XYZ agora foi menor. Achar um valor que dê igual, aí vai ser mais difícil, né? Mas tá óbvio que ele sabe quando é maior, sabe quando é menor, e ele encontra corretamente a situação. Tem uma forma... Não, deixa eu ver. Se a cintura for 1,
Se a idade e o peso forem 0 e a cintura for 1, são iguais. Pronto. Tem essa possibilidade. Então, veja, eu testei as 3 possibilidades: maior, menor e igual. E aí eu vou colocar aqui, vou editar isso aqui porque eu tinha feito errado. Tinha feito de um jeito mais difícil do que realmente era. Eu preciso atualizar aqui, eu estou no GitLab, eu tenho que editar, single file. Colo aqui o link. E aqui no lugar onde espera o programa, eu coloco uma coisa bem mais simples que eu estava achando que seria. É isso, vou deixar o link aqui para... deixa eu copiar. Será que eu consigo copiar aqui a questão de prova? Para eu copiar a questão de prova, eu tenho que editar o single file. Não sei se vai dar algum problema de formatação. Não, ficou bonito. É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Nos vemos na próxima.